Bom, o DataGel foi desenvolvido pela Coordenadoria de Planejamento Ambiental. Na verdade, foi um projeto que iniciou antes da... Eu entrei aqui em 2010, já estava sendo elaborado o termo de referência, e foi na Coordenadoria de Planejamento Ambiental, especificamente no Centro de Integração e Gerenciamento de Informações, né? Faz todo sentido, porque ele engloba informações territoriais que fazem muito sentido para quem trabalha com o meio ambiente. Então, a gente precisava agrupar essas informações de alguma forma, porque todo mundo tinha as informações. Um tinha informação no seu HD, o outro tinha no servidor, o outro tinha na gaveta mesmo, em discos, em pendrives, enfim, de formas mais diversas. E nós tivemos essa função. E como fazer isso, né? Porque todo mundo tinha um pouco de receio, tipo, não, vocês vão pegar os dados, vocês vão fazer um banco de dados enorme. Como que ia ser feito isso? Aí veio a história, a ideia da infraestrutura de dados espaciais ambientais do Estado de São Paulo, que chama IDEA, com enfoque na temática ambiental. Então, o DataGel é o nome do projeto, e que ficou, né? Todo mundo chama de DataGel. Mas é uma infraestrutura de dados. Mas o que é uma infraestrutura de dados? Porque a gente não curte muito quando o pessoal chama de sistema. A gente fala, não é um sistema, é uma infraestrutura. É muito mais do que um sistema. Agora, o que é uma infraestrutura? Para fins didáticos, uma pessoa que nos ajudou muito foi o professor Clodoveu Davis. Ele é da Universidade de Minas Gerais, Universidade Federal de Minas Gerais. E ele faz uma comparação com a infraestrutura elétrica ou de água. Então, fica muito mais fácil da gente entender o que é uma infraestrutura de dados. Uma infraestrutura elétrica. Por exemplo, de onde vem? Onde é produzida a energia elétrica? Ela é hidroelétrica, eólica, nuclear, termonuclear, termoelétrica? Quando ela vem? Onde ela foi gerada? Que município? Que país? Que estado? Eu não sei. Quantos quilômetros ela percorreu para chegar aqui? Como ela foi distribuída? Quantas subestações ela teve para chegar aqui? São muitas etapas que a gente não sabe o que está acontecendo. O que eu preciso, na verdade? O que a gente espera da energia elétrica? Que ela esteja aqui, né? E que quando a gente coloque a nossa tomadinha lá, né, aperte o botão, acenda a luz. Ou quando a gente coloca o nosso plug na tomada, funcione. Para a infraestrutura de dados, é muito similar. Você tem um dado. Como esse dado foi produzido? Ele é um dado vetorial, ele é um dado raster, ele é um dado tabular. Tem muitos dados tabulares da CETESB que hoje eles estão no formato espacial. Um deles é um dado muito procurado, que é o de áreas contaminadas. Ele é publicado tabular, mas a gente publica ele espacialmente. Quem produziu? Quem produziu esse dado? Foi um órgão privado? Foi um órgão público? Foi um projeto? Quem fez esse dado? Qual é a projeção? Qual é o datum? Que são características específicas de dados espaciais. Qual é a escala que esse dado foi feito? São informações super importantes, que amanhã o Igor vai explicar para vocês. Esse dado, ele é atualizável? Ou ele é estático? Né? Quais foram as transformações necessárias e padronizações que a gente precisou fazer para esse dado ficar disponível? São várias etapas, muitas vezes, desconhecidas pelo usuário final. E o que eu preciso, na verdade? Que o dado esteja disponível e atualizado. Então, por isso que ele é chamado de infraestrutura. Para o usuário final, o dado está lá. Eu clico e o dado aparece. Tudo isso aqui acontece, não é mágica. Tem algumas coisas que a gente já automatizou.
Por exemplo, se vocês clicarem agora, que horas são? 2h30, o dado do ar está atualizado. O mesmo dado. Para o estado de São Paulo inteiro está atualizado às 14h. Ele já pega no banco de dados, direto do ar, da qualidade do ar. Mas tudo isso foi um processo. Levou um tempo, mais ou menos uns 2 anos, para a gente conseguir chegar lá. Então, não é uma coisa assim tão imediata quanto parece. Hoje, basta clicar. A gente clica e já vê. Então, é importante a gente entender que existe todo um trabalho por trás. A iniciativa foi integrar informações, antes dispersas, espaciais e alfanuméricas, como eu falei, por exemplo, da questão de áreas contaminadas, de diferentes áreas e instituições. Então, nós não ficamos restritos só à CETESB. Temos, obviamente, as outras coordenadorias e institutos da Secretaria, e nós vamos ver que ainda temos outras instituições que nós vamos ver ainda. Por meio de um conjunto de tecnologias, políticas, arranjos institucionais, dados padronizados. Sem padronização, você não chega a lugar nenhum. Existem normas e existem padrões da CONCAR, que é o Conselho de Cartografia, Conselho Nacional de Cartografia. Existe um outro órgão que é internacional, que chama-se OGC, que é Open Geospatial Consortium, que é composto de vários países, onde são definidos padrões para que os dados geoespaciais possam ser intercambiados. E a gente seguiu todos esses padrões para que os nossos dados possam ser vistos em qualquer lugar. E serviços da web, que permitem o acesso, o gerenciamento feito basicamente por nós, a equipe que o Trani comentou, o intercâmbio e a distribuição por meio da internet. E no Brasil, a questão de infraestrutura, ela ficou oficializada em 2008, com o decreto 6.666, que foi publicado no Diário Oficial da União, quando foi instituída a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então, quem tiver curiosidade, lá tem vários dados do Ministério do Meio Ambiente, da FUNAI, da Agência Nacional de Águas, tem muitos dados. Mas lembrando que lá você vai ter dados do país. Então, se você precisar de dados do Estado de São Paulo, você vai ter que fazer um recorte para o seu estado. Se precisar do município, então, pior ainda, né? Tem que fazer um recorte para o município. Infraestrutura de dados, gente, não é uma coisa tão nova assim quanto a gente imagina. A primeira infraestrutura foi implantada em Portugal em 1999. Tá? A gente só está 17 anos atrasado. Portugal, né? A gente acha que eles são atrasados, mas atrasados somos nós. Integração. Então, o que faz, né, o DataGel? Aquilo que eu já falei. Ele integra dados, organiza, cataloga, porque o Trani falou, hoje de manhã tinha 1.074 camadas disponíveis. Eu até falei, vou dar uma olhada quantas camadas tem, porque nem mesmo a gente sabe. Então, porque é uma hora que liga a camada, desliga a camada, tem 1.074 camadas disponíveis hoje no DataGel. Ou seja, às vezes é difícil a gente saber o que tem aonde, né? Então, a gente realmente precisa procurar. E isso é uma coisa que a gente vai aprender hoje, como é que faz para buscar no DataGel. Então, a catalogação é importante. Conversão, padronização e disponibilização de informações territoriais via serviços e portal web. A catalogação também é alguma coisa importante, que também tem padronização. Ela tem uma norma ISO específica para dados espaciais. É a ISO 19.000, né? 19115. Então, quando nós fizemos o termo de referência, tudo isso foi colocado no termo. Então, a empresa que venceu, ela tinha que cumprir todas essas normas. F2. Opa. Bom, quando nós iniciamos, efetivamente, depois passou por toda a parte de licitação, né, que é uma complicação, nós fizemos muitas reuniões. E
foi a parte de modelagem conceitual. Eu vou dizer para vocês que eu acho que parte do sucesso do DataGel se deve ao tempo que a gente teve de trabalho, anterior a ele ficar disponível. Porque modelar conceitualmente é fundamental, você entender o que você está fazendo. Porque a gente discutia, vai ser por escala? Vai ser por tipo? É quase assim, vai ser por tipo, cor, sabor? O que vai ser? Como é que nós vamos colocar esses dados aqui dentro? É bastante complicado. Até que nós chegamos nesta modelagem, que hoje, desde que nós fizemos a primeira apresentação, né, Arlete, a gente mostra esse desenho. Porque essa modelagem nos segue, nos acompanha, e é isso que nos guia até hoje. Nós separamos em temas, vamos em grandes caixas, onde todos os dados geoespaciais conseguem ser encaixados. O primeiro deles, agora, Igor, por favor, é o espaço temporal. Em meio ambiente, a gente trabalha com o quê? Com espaço, né? A minha área onde eu estou trabalhando. E o que eu preciso saber? O que aconteceu nessa área durante o tempo? Antes, por exemplo, né? Antes da chuva ou antes de um grande evento, né, que aconteça. Então, ou um ano e outro ano. Então, espaço temporal. Então, nós temos no espaço temporal a cartografia, que é básica, e a cartografia serve para qualquer tema. Isso não importa, eu poderia estar falando sobre saúde, eu poderia estar falando sobre educação. O espaço é o mesmo, é o território do estado de São Paulo. Cartografia básica. Aqui a gente tem IBGE, a gente tem cartografia do IGC, a gente tem cartografia básica. E a gente tem imageamento. A gente tem as imagens, a gente tem imagens de satélite, tem fotos, tem ortofotos. Depois nós temos as unidades espaciais. Unidade espacial. Como esse território é dividido? Bom, a primeira divisão, as divisões que a gente tem, limites administrativos. O primeiro limite básico que a gente tem é a divisão de municípios. Todo mundo usa divisão de municípios. O que a gente já viu? Pessoas utilizando divisão de municípios que não são do IGC. O IGC é o órgão oficial do Estado de São Paulo que faz a divisão de municípios. Portanto, se você estiver usando qualquer outro limite de município, desculpe, você está usando o limite errado. Então, se você estiver usando para um Ministério Público, eu recomendo fortemente que você use o IGC. Até porque o próprio IBGE recomenda o uso do IGC. Ele é o órgão de representação de limites de município no estado de São Paulo. Ok? Limites administrativos. Outros limites que estão aqui. Agências da CETESB. Os limites das regionais, que mudam ao longo do tempo. Então, se vocês entrarem no DataGel, vocês vão ver algumas configurações das regionais da CETESB, que já mudaram. Então, nós temos essas configurações lá por anos que foram mudadas. As configurações das regionais da própria secretaria, divisões, limites administrativos mesmo, limites de governo e outros limites de interesse. E as unidades de análise, eu vou falar somente de uma, existem outras, porque de análise aí vai depender do trabalho que está sendo feito. Uma de análise muito conhecida é a de setor censitário, que deu um trabalho hercúleo para subir, com todas aquelas etapas que eu comentei anteriormente, deu bastante trabalho para a pessoa que fez, que está presente aqui, que foi o Kenzo, ele deu um trabalhão. A parte temática. Aqui, a gente não tinha o que inventar, gente. É o clássico. Físico, biótico, antrópico. Né? Tem coisas que você não tem que ficar inventando a roda. Né? Físico. Então, as partes de relevo, pedologia, geologia, geomorfológico, né? Que são as partes mais, vamos dizer assim, estáveis. Né? Biótico, onde você tem vegetação, inventário florestal. E no antrópico, aquele não tão estável, né? Você tem rodovias, malha urbana e outras, e uso e ocupação da terra.
terra, de solo, eu fiquei meio confusa nessas coisas. Socioeconomia. Nós temos todos os indicadores que estão disponíveis no relatório de qualidade ambiental, que é o outro centro que faz parte do Departamento de Informações Ambientais. Né? O Departamento de Informações Ambientais também edita o relatório de qualidade ambiental anualmente. Então, todos os indicadores que estão lá estão também aqui no Socioeconomia. A parte legal são as legislações ambientais, principalmente, né, a parte de mananciais, existem legislação de aterros, o pessoal da CETESB que conhece a legislação de aterros, ela é confusa, não é confusa, ela tem umas partes de, tem que ter 20 quilômetros, 9 quilômetros, tem várias questões bem específicas, elas estão todas disponíveis na parte do legal. Corporativo. O corporativo, nós chamamos de corporativo porque vem basicamente tudo aqui do pessoal da CETESB. A parte de licenciamento, a parte que licenciamento vocês sabem que tem uma divisão, né? Então a gente fez uma nova divisão. Infelizmente a gente não conseguiu subir todos os temas, porque a gente tem que lembrar o seguinte: projeto tem tempo. E a gente teve que fazer o que foi possível, né? Então a gente subiu até um determinado ponto. Monitoramento. Monitoramento é bacana, tem bastante coisa. Água subterrânea, superficial e litorânea, balneabilidade. Inclusive, ontem nós disponibilizamos balneabilidade de 2016 e qualidade dos corpos d'água 2016. Gerenciamento e controle. As famosas áreas contaminadas, a parte de emergências químicas. Emergências químicas, ele é atualizado diariamente por volta de 11h30 da manhã. Então, tudo o que acontece em emergências químicas já está disponível no Datagel, ou já está, ele é acumulativo ao longo do ano. Então, também aqui em gerenciamento e controle. E fiscalização. E, por fim, como é que a gente encontra as coisas, né, dentro deste universo de informações geoespaciais? Os elementos de busca. Como que a gente encontra uma coisa, por exemplo, no GPS? A gente coloca o quê? Endereço. Então, nós podemos buscar por endereço, nós podemos buscar por ponto, né, GPS, latilong, por coordenadas mesmo, UTM. Podemos procurar também por alguns pontos de interesse. Então, são as formas de, e por nome de município, nome de UGRI. Então, são algumas formas de, que a gente chamou genericamente de elementos de busca. O que é importante, que eu gostaria de destacar, e que se vocês olharem dentro da estrutura, essa estrutura não é exatamente a estrutura que vocês veem na linha do Datagel, mas ela é a coluna dorsal. Não existe a palavrinha outros. Qualquer informação que vocês tenham, que vocês pensem, encaixa em um deles. Tá? E isso é porque o outros, vocês sabem, né? Colocou outros, passa qualquer coisa. E mesmo que deveria encaixar em outro. Porque fica mais fácil, né? Ah, não, você coloca no outros. Não. Então, a gente realmente colocou de uma forma que qualquer informação é passível de ser encaixada numa dessas caixinhas. Ok? Isso. E por que utilizar? 10-0 para o negocinho. Por que utilizar? Bom, primeiro que ela é uma base ambiental unificada da Secretaria do Meio Ambiente, que consolida bases cartográficas, mapas temáticos, dados ambientais gerados pela casa e outros órgãos. Dados oficiais, atualizados, históricos. Pluralidade de informações. E depois, porque você vai estar sempre no mesmo ponto. Se você está aqui na SET e usa a ortofoto, ou você está lá em Bauru e usa a mesma ortofoto, o seu XY é sempre o mesmo. Se você usa o Google Earth, eu não garanto. Nem o Igor, muito menos que é engenheiro cartógrafo. Por quê? Existem diferenças de datum e de projeção. Só um minutinho. Desculpa. Obrigada. Desculpa, eu não tinha visto. Então,
Essas coisas podem dar diferença. E, principalmente, quem utiliza e quem trabalha dando respostas para o Ministério Público, é fundamental que vocês estejam sempre no mesmo lugar, né? Para nós, que somos órgão público, você estar de um lado ou do outro do rio faz toda a diferença, né? Então, é muito importante algumas questões. Então, o uso do DataGel, a gente recomenda nesse sentido. Então, você tem uma ortofoto que foi preparada, foi paga pelo Estado. Ela é uma ortofoto da Implaza, ela disponibiliza. Então, todos estariam no mesmo XY. Então, esse é o objetivo do DataGel. Então, fala assim, olha, eu fiz essa pesquisa na data tal, você tem a data e estava em tal lugar. Então, você tem isso. Então, é por isso que a gente recomenda fortemente o uso do DataGel. Quais são a abrangência institucional do DataGel? Hoje, o IG tem algumas camadas, principalmente a parte de risco. A Polícia Ambiental tem toda a parte de disponibilização de autos de infração e também das companhias, batalhões, etc. O IGC tem toda a parte dos limites que eu falei para vocês, inclusive de UGRE. Instituto Florestal, Fundação, Instituto de Botânica, tem as unidades de conservação. CETESB, com todos os dados de qualidade e outros mais. Nós, lá no planejamento, com alguns dados de socioeconômicos, zoneamento também. Biodiversidade, a CBRN com a parte do CAR. O IPT tem muitas camadas, mais de 250 camadas disponibilizadas também sobre a parte de risco. E a fiscalização também com a questão de autos de infração. Alguns exemplos a gente vai passar rapidinho aqui por causa do nosso tempo, porque depois a gente vai ver. Olha, IBGE 1 para 250 mil, como eu falei para vocês, temporal, né? 1970 a 1980. Em IBGE 1 para 50 mil. Implaza 1 para 10 mil, zoneamento de APM. Ixi, não vai. Base imagem, Landsat 2010, Iconos 2002, Ortofoto 2010. Opa, tudo bem? Limites administrativos, IGC, UGRE, agências da CETESB com as sedes, elas são separadas, então você pode pôr só a sede, pode pôr só a agência. Base temática, biota da FAPESP, unidades aquíferas, mancha urbana, base legal, lei específica da Billings, da PRM, licenciamento de aterros. É interessante, né, porque parece os aviãozinhos, né, mas, na verdade, é isso porque é para aterros. Né? Base corporativa, cadastro ambiental rural, auto de infração ambiental, balneabilidade de praias, áreas contaminadas. E, finalmente, a gente chega no portal do DataGel, que é a porta de entrada dele. O pessoal não dá muita importância para ele, coitadinho dele, tem um monte de informação que a gente vai ver, tá? E uma coisa que é importante a gente mostrar é que ele não tem www, tá? Ele é direto, datagel.ambiente.sp.gov.br, é acesso livre, apesar dele ter aqui em cima acesso restrito. Esse acesso restrito é para nós que fazemos a parte da administração, para quem é donos de metadado, a gente fala que é o responsável pelo metadado, ele precisa conectar e acessar o geoportal para escrever o metadado, para liberar o metadado, e para quem tem acesso a algumas camadas que são restritas, que a gente vai ver ainda amanhã, tá bom? Mas, inicialmente, qualquer pessoa dentro da CETESB, fora da CETESB, qualquer cidadão tem acesso às camadas do DataGel. Elas são
liberadas, ok? E temos o visualizador. O visualizador ele é acessado por aqui, ó. A gente clica aqui, nesse mapinha aqui, e entra nessa opção aqui, que é o visualizador. Então, muitas vezes as pessoas mandam um e-mail para a gente ou ligam, eu estou aqui querendo fazer tal coisa, só que ela já está aqui dentro. E, às vezes, o que ela precisa está lá no Geoportal. Tá? O visualizador é, obviamente, onde a gente trabalha mais. Só que tem algumas funções que você precisa saber lá no Geoportal. E é pelo Geoportal que nós vamos começar, efetivamente, agora como pesquisar no DataGel. Porque, como eu falei, tem 1074 camadas agora, né? Neste momento. Como é que eu vejo, como é que eu consulto o que tem lá dentro? Eu falei algumas coisas para vocês que tem lá dentro. Como é que eu consulto? Bom, aqui eu faço uma consulta no catálogo completo. A gente chama de catálogo completo aqui. Na tela inicial, aqui temos a parte de consultar dados. E aqui eu vou escrever o que eu pretendo buscar. Atenção, aqui eu vou procurar um tema, não um local. Ok? É um tema. Então, um tema ambiental. Quero saber de vegetação, quero saber sobre água subterrânea, quero saber sobre poluição. É um tema que eu vou escrever aqui. Ou sobre limite municipal, como é o nosso exemplo aqui. E vou clicar em consultar. Quando eu clico em consultar, ele me traz do lado direito uma série de opções em relação à consulta que eu fiz. Tá? E aqui neste mapa, ele me mostra as opções totais. Assim, geograficamente, na verdade, ele me mostra as respostas. Este em amarelo, tá vendo que está amarelo aqui e amarelo aqui? Os dois estão em amarelo. É a correspondência. O limite municipal de São Paulo corresponde a esse quadradão aqui. Por quê? Toda a referência geográfica corresponde a esse retângulo envolvente, como dizem os geógrafos. Eu vou aprendendo as coisas de geografia, ok? E eu posso clicar ali em carregar no visualizador. E aí ele já me carrega e já abre essa camada de limite municipal. Ou então, eu posso ir no lugar que é muito importante, que as pessoas não dão tanta bola, mas a gente bate na tecla, que é o metadado. E o que é metadado? Metadado é o dado do dado, que são as informações sobre a camada. Isso aqui é fundamental. E quem escreve as informações sobre a camada? Vocês acham que somos nós? Quem gerou a camada, né? Quem gerou o dado? O dono do dado. Muito bem. E aí é quando a gente, às vezes, tem alguns pequenas dificuldades, porque a pessoa fala assim, eu queria pôr meu dado no DataGel. Muito bem, vamos lá pôr o dado no DataGel. E você depois tem que escrever o metadado. Pois é, tem que escrever o metadado. Porque só você sabe o que você pôs lá naquele dado. Eu não sei. A gente sabe colocar o dado, mas o que você colocou lá no dado, não sei não. Né? E aqui, esse é até um metadado simples, né? Que é o limite municipal do estado, produzido e validado. E tem várias informações. O nosso metadado é bastante simples. Eu diria, tem informações, a gente enxugou ao máximo para não ficar chato. Tem uns metadados que a gente vê por aí que são bastante... Se vocês pegarem o metadado do governo, tem um livro. Ele é muito chato. Mas, enfim... A gente fez um metadado bem enxuto. E aqui a gente diz quem é o responsável, porque só a cartografia do IGC é capaz de responder para você por que o limite de tal município passa naquele lugar. E eu não posso falar para você, eu não tenho a menor ideia. Tá? Nem eu, nem ninguém lá do SIG poder responder. Então, vai ter palavras-chave, enfim, tem uma série de dados informativos. Mas, para o usuário, o que é mais importante é o resumo. Que ele vai explicar o que é aquele dado, o que significa aquele dado e para que ele pode usar aquele dado. Tem metadados que estão excelentes. E eu posso dizer para vocês que as duas pessoas que revisam esse metadado são chatas. Uma delas sou eu, a outra não vou dizer quem é. Porque eu posso dizer que eu sou chata, a outra não posso dizer, mas ela é.
Mas a gente é crítica. Eu acho que a gente tem que ser crítica, porque o metadado vai para o usuário. Então, a gente não deixa passar erro de português, a gente não deixa passar algumas questões que são importantes, porque você está pondo o quê? A sua infraestrutura em jogo. Isso aqui, depois que é aprovado, a gente não olha mais. Tá? O metadado sempre passa por aprovação. E ele continua, tá? Não é só isso aqui, não. Tem mais um pouquinho. Mas é pouca coisa. E ele tem uma última, tem a distribuição, que é uma parte que pega bastante. Esse aqui é o endereço que a gente vai aprender amanhã. Não vai aprender os detalhes, tá, gente? Isso aqui é a parte... Lembra que eu falei sobre padronização? Essa é uma padronização, esse WMS. E o download, que é quando as pessoas gostam de levar o seu shapefile para a sua máquina. Então, o que tem download foi o produtor do dado que permitiu que o dado fosse dado download. O dado só pode ser dado download se o dono disse, ok, pode dar download. Se ele falar, não pode, a gente não dá download. Tá? Então, muita gente recebe muito pedido de download de determinadas informações e a gente tem que devolver falando, olha, conversa com o dono do dado. Não somos nós que permitimos. Tá? É sempre o dono do dado. Novamente, como pesquisar? A gente pode pesquisar por temas, ou seja, tem várias formas de pesquisa. Tá? Também, ó, temas na página inicial. Nós temos aqui do lado, aqui. Quando a pessoa faz a catalogação lá no metadado, ela coloca quais temas aquele dado abrange, porque um dado ele pode estar presente em vários temas. Meio ambiente é complexo, né? Ele conversa com várias coisas, né? Porque senão seria fácil, né? Fazer o zoneamento ia ser rapidinho, né? No instante a gente fazia. Mas não é. Você vai falar sobre ar, ele conversa com outros temas. Você vai falar sobre água, ele conversa com outros temas. Então, eu estou falando sobre balneabilidade, quais são os outros temas que podem estar conversando com ele? Se for falando sobre abastecimento, quais são os outros temas que podem estar conversando? E o dono do dado vai dizer, por exemplo, quando eu falo de abastecimento e tem manancial. Em geral, se eu falo sobre mananciais, eu também coloco abastecimento. Porque quando você tem que lembrar que uma pessoa que vai procurar, ela pode procurar por qualquer coisa. Ela pode procurar abastecimento de água. Ela pode não saber o termo manancial. Manancial é um termo um pouco, vamos dizer assim, técnico. Não é tão técnico, porque a gente está aqui dentro, mas é um termo técnico. Eu sempre brincava que toda vez que eu ia em qualquer infraestrutura, eu procurava por rio. Eu não achava. Eu ficava tão frustrada. Por quê? Porque rio é para a gente leiga, que nem essa pessoa que vos fala. E todo mundo punha corpo d'água. Mas corpo d'água é para vocês que são técnicos. O coitadinho do leigo procura por rio. Ele não vai procurar por hidrografia. Hidrografia é uma palavra bonita. Mas se você não colocar rio, se você não colocar córrego, se você não colocar todos corguinho, o pessoal falava, vamos colocar corguinho. Não vai, você não vai colocar corguinho, né? Mas você tem que colocar, inclusive sem acento. Porque senão você não encontra. Né? Então, assim, é muito importante você fazer algumas relações dentro da busca. Porque senão você não encontra. Tá? E, às vezes, o óbvio. Uma vez, uma pessoa dentro do SIG, ela não está mais lá com a gente. Ela falou, Ana, não estou encontrando vegetação. Eu falei, como não estou encontrando vegetação? Eu sabia que tinha subido o inventário florestal e não estava a palavra vegetação no inventário florestal. Né? Então, assim, parece o óbvio, mas não estava lá. Né? Então, assim, é muito interessante isso. Mas o que é importante aqui, saber que você também pode procurar por temas. Você vem aqui, clica em um deles, ó, limites político-administrativos, ele vai trazer todos os que estão lá como limite políticos, e você pode também fazer um filtro extra aqui, se você quiser. Ou seja, o que eu estou explicando para vocês são formas e formas de fazer pesquisa. Como que eu posso procurar no Datagel?
Vamos lá. Ó, e ele vai ter as mesmas opções de carregar no visualizador e de metadados. Vamos lá. E quando eu carrego no metadado, ele traz. Ele vai para o visualizador, né? Quando eu carrego no visualizador, ele abre o visualizador para você. Certo? Já no visualizador, eu também tenho como pesquisar. E por que a gente chama no visualizador camadas disponíveis de um catálogo resumido? Eu comentei com vocês que hoje nós estamos com 1074 camadas. Não tem 1074 camadas aqui, tá bom? Ponto. Não tem. Eu não sei nem quantas camadas tem. Você sabe? Não, né? A gente não sabe quanto tem. A gente não contou. Por quê? Por exemplo, o CAR. O CAR tem 600 camadas. E não faz muita lógica deixar 600 camadas aqui. Porque quando a pessoa precisa do CAR, ela procura pelo CAR. Então, tem uma área específica do pessoal achar as camadas do CAR. Então, aqui estão as camadas mais, vamos dizer assim, utilizadas. E se a pessoa precisar encontrar alguma outra camada, ela tem a opção aqui embaixo, ó, busca por metadados. Por isso que é importante saber a palavrinha mágica, metadados. Olha lá. E aqui, ele também, quando eu estou dentro do visualizador, esse izinho ao lado da minha camada, ele se refere ao metadado. Puxa vida, esse nome aqui, eu não sei, não tá muito claro o que significa essa camada para mim. O que será? Se eu clicar naquele izinho, ele me traz a informação do metadado. E ele traz de novo. E essa informação aqui que eu faço no busca por metadados, quando eu entrei na busca por metadados, eu volto para o meu catálogo completo. Eu encontro tudo. Se alguém tiver, o pessoal que está assistindo via web, e tiver disponibilidade num computador ao lado, né, senão vai sair da apresentação, e procurar, por exemplo, por IPT, vai encontrar 200 e tantas camadas. Tem mais de 250 camadas. Tá? Então, assim, tem muita camada. Tem bastante coisa. Porque parece que está oculto, né? Então, se você colocar suscetibilidade, é uma palavrinha danada, né? Suscetibilidade, você vai ver a quantidade de opções de suscetibilidade que o IPT disponibilizou no DataGel. É bem interessante. Opa. Bom, esse daqui eu vou falar bem devagar, porque isso aqui é uma pesquisa muito interessante, mas que até para nós foi difícil de entender. Bom, eu já começo a achar difícil, porque para você chegar aqui já é um pouquinho complicado, né? Essa tela não é uma tela que você entra imediatamente. Você tem que fazer uma pesquisa aqui no início, né? Pesquisa por bacia, por exemplo, que aqui eu tá vendo, e ela vem para essa tela que te dá essa lista disponível. Quando eu falei que ela dá essa lista disponível aqui, ela mostra este mapa aqui com esses vários retângulos, que são chamados de retângulos envolventes, onde está disponível para cada uma dessas camadas, onde está o conteúdo geográfico de cada uma dessas camadas. E agora que começa a pesquisa que a gente chama a pesquisa geográfica. Aqui do lado, observem aqui na setinha, tem a setinha vermelha e a setinha que o Igor está mostrando aqui para vocês. Em qualquer lugar. O qualquer lugar do DataGel é o estado de São Paulo, né? O nosso universo é o estado de São Paulo, diferente da Indy, como eu falei para vocês, que o universo da Indy é o Brasil. Então, quando você entrar na Indy, o universo da Indy, quando ele for procurar, é o Brasil. O universo do DataGel é o estado de São Paulo.
Então, quando eu peço para ele procurar em qualquer lugar, ele procurou dados de bacia. Quando eu faço a pesquisa inicial, ele procura sempre em qualquer lugar. Ele procurou dados sobre bacia em qualquer lugar. E ele me deu essas informações. Então, eu tenho aqui bacia da Billings, Guarapiranga, Alto Tietê, enfim, todas essas informações que eu tenho. Ok? Como não tem nenhuma marcada aqui em amarelinho, não temos nada marcado aqui. Alguns retângulos envolventes se sobrepõem, por isso que a gente não consegue ver todos. Mas estão aqui, que algumas são bem próximas, né? Depende do que você pediu. Então, esta é a opção em qualquer lugar, que é o padrão. E aqui, você pode aproximar ou ficar mais longe, né? Distanciar. A gente já está no máximo, né? Porque aqui já está no máximo. Aqui seria mais o aproximar. Como é bacia, só seria realmente na área leste de São Paulo. Então, você poderia chegar mais próximo e aproximar. Então, aqui são os botões de aproximação e distanciamento. No próximo slide, e esse aqui que eu falo, que é a outra opção, a segunda opção. Isso aqui é muito interessante, mas tem que saber, ele é um pouquinho... a gente tem que parar bem detalhadamente. Intersectando. O que é intersectar? É cortar, não é? Então, ele corta. Então, esses dados... nós continuamos com a opção de bacia. Então, eu pedi para ele... Só que agora, eu não quero em qualquer lugar. Eu falei para ele, eu fiz uma aproximação, fui lá próximo das bacias de Guarapiranga, enfim, né? Onde tem, na verdade, os mananciais. E pedi para ele, intersectando, mandei ele pesquisar de novo, pesquisar no catálogo. E ele me mudou. Olha a quantidade de resultados. Vou voltar aqui para vocês verem. Antes, olha a quantidade de resultados. Não dá para ver? 165, tinha 165 resultados na primeira. Quando eu pesquisei em qualquer lugar, ele tinha 165 registros retornando com a palavra bacia no estado de São Paulo. Quando eu falei para ele, olha, Natagel, agora eu quero fazer uma outra pesquisa. A pesquisa eu quero... Agora eu vou passar para o próximo. Vamos. Volta. Eu quero intersectando. Eu fiz uma aproximação, olha como eu aproximei. Mandei ele pesquisar. A minha pesquisa caiu para 96 resultados. Ou seja, eu tenho apenas 96 camadas nesta área que intersectam esta área. Observem essa linha aqui, ó. Você percebe que essa linha ela vai além do quadrado? Por isso que ela intercepta. Ela não está fechada na aproximação que eu fiz. Ela não está fechada no zoom. Ela vai um pouquinho além. Ela cai fora. Ela tem uma parte dentro e uma parte fora. Exatamente. Só um instantinho, gente, da web, que ele vai falar no microfone. Senão o pessoal não ouve o que você... Na verdade, ele está falando assim, que quanto menos zoom, na verdade depende do zoom. Não do menos ou mais zoom. Depende de quanto você quer. Se você fez uma aproximação, eu fiz uma aproximação, seja maior ou menor. Eu quero verificar naquela determinada área informações sobre bacia. Seja ela mais ou menos. Só que a informação pode estar além da área que eu coloquei. Pode estar um pouquinho além. Esta informação aqui vai um pouco além da área que eu coloquei. Este quadrado provavelmente está fora. Olha, tá vendo? Ele vem. É uma informação que deve estar aqui para fora.
ela é um pouco maior do que a área do zoom que eu fiz. Não, o que define a área, na verdade, é o intersectando. É o intersectando. Porque se eu tirasse o botão, a bolinha do intersectando, essa parte sai. É porque ele é difícil mesmo. Ele. Sim. Espera só um pouquinho. Porque não entende. A gente fez, essa é uma parte bem difícil mesmo, essa é uma parte mais difícil de entender. Essa seria o ideal. Eu posso... Igor, abre o Datagel. Vamos fazer. Vê se dá para abrir o Datagel aí. Porque fazendo, eu acho que fica mais fácil de entender. Será que tem problema, pessoal da... Para vocês tem problema? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, tá? Estão falando aqui que esse exemplo não serve. A gente tem que lembrar que a gente tem que ser didático. E eu não posso colocar um exemplo para cada um. E foi, inclusive, era muito interessante, quando a gente tem a aula com computador, eu peço para as pessoas fazerem esse teste, e cada hora vem um valor diferente. Porque tem gente que coloca bacia e tem gente que coloca bacias. Então, é muito interessante isso. O que você coloca ali, o nome que você coloca, nesse caso, para mim, é irrelevante. O que importa é você entender o conceito. E bacia, no caso, para mim, vem bastante resultado. E eu acho que esse que é o objetivo. Entender o conceito. E para nós quando fizemos isso a primeira vez, eles tiveram que explicar umas 3 vezes para a gente entender também como é que fazia isso aqui. Porque não é tão simples, ele é um conceitinho mais chatinho mesmo. Eu acho que é mais fácil de ver. Desculpa, pessoal, dá para fazer na internet? Está falando que dá. Vai ter tempo? Eu posso fazer e voltar. Tá, então deixa eu falar então rapidinho. Tem o intersectando, que é teoria de conjuntos mesmo, isso aqui, tá? É o que intersecta, um dentro do outro, e o dentro, um que corta o outro, né? Teoria dos conjuntos, e o dentro, peraí que eu vou para a próxima. E quando é dentro, vocês observam que aquela outra some. Ou seja, todas os resultados têm que estar dentro do zoom que eu fiz. Eu escolhi o zoom. O zoom é complicado. É porque você tem que. Porque como a gente faz essa parte já diretamente fazendo o exemplo prático, às vezes fica realmente mais fácil. Eu sabia que esse era mais difícil. Esse é o momento, efetivamente, em que eu vou fazer a pausa, porque nós vamos começar a falar sobre o visualizador e as funcionalidades do visualizador. Tá? Ele tem... Só vou falar essa parte. Ele é dividido em 4 partes. A parte A, barra de ferramentas. Todo mundo que trabalha com Windows tem barra de ferramentas. Não tem muita novidade. A parte de cima é a barra de ferramentas. O item B é o painel de camadas. Além de camadas, tem outras opções aqui embaixo que a gente vai ver. Parte C é a janela do mapa, é onde a gente visualiza. E a parte D é a barra de status, onde ele te dá algumas informações de coordenada, data, escala, etc. E tal. Painel de ferramentas. Primeiro, aí ele tem algumas ferramentas que são específicas da parte de gel, né? Quem trabalha com geoprocessamento ou já teve a oportunidade de trabalhar com alguns programas de geoprocessamento, como o ArcGIS, o QuantumGIS ou outros GIS da vida, MapInfo, etc.,
talvez conheça alguma dessas ferramentas. A primeira ferramenta é a visão completa. Visão completa exibe a extensão total do mapa do estado de São Paulo, porque, de novo, quem é o nosso universo? São Paulo. Então, se perdeu lá no Datagel, arrastou para cá, arrastou para lá, clica no mundinho que você volta. Eu vivo me perdendo, me perdi, arrasto. Às vezes você faz um zoom muito grande, às vezes você faz um zoom muito... Ele começa a ficar doidão, clica lá. Visão completa. O segundo é justamente a navegação, aquele que a mãozinha vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá, né? Que a gente já está acostumado, inclusive, com outros, né? Só um minutinho, uma informação pessoal que está longe. Ela está usando a ponteira aqui no auditório e o Igor está apoiando, então o mouse, a flechinha, olha lá, ela corresponde aí à ponteira. Por isso que o pessoal aqui está ficando tonto no auditório. Tem duplo, quase um duplo clique aqui. É para o pessoal de longe que está acompanhando aí os trabalhos. Então, a flechinha corresponde justamente ao apontador que a Ana está utilizando, tá bom? Só para ficar mais claro, tá? É que senão fica difícil aqui para dar acompanhamento. Bom, aí tem o zoom aproxima e o zoom afasta, que já é bem conhecido das pessoas, né? Muitas vezes a gente faz com aquela rodinha do mouse, né? Vai para cima, vai para baixo. E, ó, tá vendo? Eu acho ótimo dar treinamento, porque a gente aprende as coisas. Eu não conhecia esse zoom anterior aqui, gente. É muito legal. Às vezes a gente faz um zoom, você fala, puxa vida, o outro estava melhor, né? O anterior. Zoom anterior nele. Olha, ele volta um zoom, volta 2 zooms. É o desfazer, o Ctrl Z do Word, ou o undo, né, quem usa em inglês, é o Ctrl Z. É o zoom anterior. Eu adorei descobrir isso daqui. E tem o próximo também. É aquele que fica assim, esse zoom está melhor ou é outro zoom que está melhor? Parece coisa de oculista, né? Esse zoom está melhor ou outro zoom? Obviamente, quando foi tirado o print dessa tela, o zoom não estava disponível, o próximo. Tá? Senão ficam os dois disponíveis, por isso que ele está cinzinha. Mas é interessante, é uma ferramenta que às vezes a gente acha que ela é inútil, mas ela não é inútil, não. Porque às vezes você dá um zoom, você fala, putz, o outro zoom estava melhor, né? Podia voltar. Esse é o voltar zoom. Tá? Porque às vezes você quer dar o voltar no zoom e não fica bom, não. Atenção para esse daqui. Olha essezinho aqui danado, que parece aquele I do metadado. Mas não é o I do metadado. Esse aqui é outro I, hein? Esse I que está aqui, na barra de ferramentas, é o I de atributos. Ele mostra os atributos alfanuméricos da informação que está no mapa. Quem trabalha com ArcGIS, quem trabalha com QuantumGIS, sabe o que estou falando. Você vai lá, clica, leva e ele vai te dizer o que aquela bolinha está significando. Quantas toneladas de lixo, quantos litros, enfim. O que significa aquela bolinha lá. Próximo, o 8 é a legenda. A legenda vai dizer assim, por exemplo, ali no Áreas Contaminadas, quando eu passei rapidamente, parecia um confete, né? Tinha um monte de cor. O que significa cada uma daquelas cores? A legenda que vai dizer para você o que significa cada uma daquelas cores. Então, todos esses trabalhos, gente, quando você põe o I, quando você põe a legenda, é o trabalho dos bastidores que a gente faz antes de colocar o mapa. Tá? Aí, aqui são as partes de gel rapidinho, quer dizer, a reguinha, o que ele faz? Medida de distância. Aqui parece, ó, aqui é um outro tipo de régua, né? Parece um quadro aqui, sei lá. Medida de área. Você consegue medir a área de um polígono dentro do mapa. E a impressorinha que imprime, ele gera, na realidade, um PDF primeiro, depois, se você quiser imprimir o PDF. A gente sabe muito, o pessoal do interior, das agências, já usam muito isso para fazer, quando vão fazer visita. Eles geram, preparam e levam o PDF, ou já impresso, para fazer as vistorias. Então, eles se preparam para o trabalho. É bem interessante isso daqui. O próximo item foi um campeão de audiência, que é a transparência. A transparência é uma funcionalidade que permite a visualização de camadas sobrepostas. Por exemplo, quando você tem um inventário florestal, quando você liga, ele ocupa o mapa inteiro. Só que aí você quer saber, já tenho o inventário florestal de 2008,
2001 e de 2010. Veja os dois. Se eu coloco os dois, um fica em cima do outro. Eu uso a transparência. O Kenzo, ele fez um GIF e colocou no Facebook. Sucesso total. Nós tivemos... arrebentou a boca do balão. No final de semana que foi colocado, a gente teve 1000 acessos no sábado. E 1000 acessos no domingo. Foi 1000 acessos também no domingo, né? Foi assim, todo mundo queria ver o DataGel. Foi muito interessante, porque fica muito legal. Você consegue ver as camadas. Então, você pode pôr... Hã? Todo mundo sabe o que é um GIF? GIF é aquela animaçãozinha que você faz na internet. Então, porque o que acontece? Para você ver essa ferramenta funcionando, você tem que fazer, né, mostrar como que ela funciona. Então, ele ligou uma camada, depois ele ligou outra camada, aí ele ligou a transparência e mostrou como é que funcionava a transparência. Isso foi colocado, quem quiser olhar, está na página da Secretaria de Meio Ambiente. E foi um sucesso total. A gente teve um boom. E sinceramente, desde aquele boom, a gente continua ali top. A gente vai falar. Esse GIF ele foi montado, a questão da transparência, mas comparando duas informações, esse é o lance interessante de comparação de informação. As imagens ortofotos 2010, com um mapeamento que a gente acessa diretamente no IGC de 1930. Então, você tem como olhar como era 1930, São Paulo, a cidade de São Paulo, com a ortofoto 2010 hoje. Como é que ficou? O que era e como é que ficou hoje? Tá? Então, é isso. Ficou muito, muito jóia. Ficou bem legal mesmo. Quem tiver a oportunidade de ver, ficou legal. Então, a transparência ela é muito útil. E é muito comum você precisar. Porque você colocar mais de uma camada que encubra o mapa todo é supernatural. Bom, daí você tem o ponto. Muitas vezes você precisa colocar um ponto, uma linha e um polígono. Né? Desenhar um polígono também no seu mapa. E, por fim, você tem que limpar o croquis, né? Às vezes lá você colocou um monte de coisa, você fala, mas agora não quero mais nada disso aqui. Precisa limpar. De uma vez, você clica no Limpa Croquis, que ele já apaga os itens 13, 14 e 15 de uma única vez. Aí a gente tem o 17. O 17 virou uma polêmica na nossa vida agora. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Nós estamos com problema. Ele altera o Base Layer. Base Layer é o fundo de tela. Quando você liga o DataGel, quando você liga o visualizador, vem um mapa no fundo, né? Senão ia haver um branco, ia ficar uma coisa esquisita. E esse fundo de panos de fundo, que é chamado, todo mundo usa Base Layer, por isso que a gente fala em inglês mesmo, tá? O que é padrão hoje é o DataGel, base padrão DataGel, que é um mix lá de alguns mapas. O satélite, o relevo e o híbrido nós tiramos, porque está com problema. Nós já sabemos até qual é o problema, mas a gente, infelizmente, não sabe resolver. Nós estamos fazendo uma contratação, se Deus quiser, no futuro próximo a gente consiga resolver isso. E a gente tem recebido muita reclamação por falta dessas bases. Mas a gente, infelizmente, não tem o que fazer. Ele trava, e entre travar e funcionar, a gente prefere que funcione, né? Então, vai ficar sem por enquanto. A ortofoto da Implaza. A ortofoto da Implaza é pesada, gente. Então, a gente recomenda que não seja usada como base de fundo. Opção, tem as ortofotos separadas por leste e oeste. Tudo bem que tem um pedaço que não tem no meio, faltou o meio. Mas, se for o caso, liga só em necessidade mesmo. E o nenhum, que é o fundo branco, né? É o nada. Se você precisar do nada, você clica no fundo branco. Às vezes, a gente precisa também, para enxergar. O 18, que é o busca. Olha lá, é um binóculo, né? A gente vai ver as formas de busca. Como eu falei, são nome, município, UGRI, endereço, pontos de interesse e distrito. Distrito da cidade de São Paulo, obviamente. Não tem como ser de outros lugares, né? Acho que também só praticamente São Paulo, né?
E o XY, que é o último, que é a busca por coordenadas. Então, se eu tiver uma coordenada UTM, XY, eu coloco lá e encontro onde está isso no estado de São Paulo. Tá? Obviamente, se não estiver no estado de São Paulo, ele também te leva. Ok? Tanto é que a gente faz testes para algum pessoal pede para a gente fazer testes, a gente sai. Se estiver dentro do planeta, ele te carrega. Mas a coordenada XY, tá bom? Bom, o visualizador, ferramenta aqui, então aqui vai ser rapidamente, ele fala aqui sobre a ferramenta de informação, que é aquela que eu falei, que é o I, né? Aqui eu aperto o Izinho, ó, tá vendo que ele fica meio, não sei se dá para ver aqui para todo mundo, ele fica meio apertadinho, né? E eu vou até a opção que eu quero, aqui eu estou com o limite de UGRI ligado, e ele vai me abrir uma janela dizendo qual é o limite que é um limite de UGRI, né, a gente já sabia disso, qual é o código e qual é o nome. No caso, é o limite de UGRI, tem pouca informação. Tem outros que tem um monte de informação. E se você tiver várias camadas abertas, ele vai abrir todas as informações daquela camada. Tá bom? Então, aqui ele diz como você faz. Então, no lado direito da tela. Às vezes, isso fica aberto e você pode arrastar. Às vezes, a gente precisa que arraste, vai para lá, vem para cá. Não ficou precisa fechar, você aperta o xizinho aqui, que ele fecha. Ferramenta de legenda fica ao lado, né? Então, eu estou aqui com esse mapa aqui. Olha, aqui, nesse caso, nós estamos com o mapa, tem o limite da UGRI, né? Em azulzinho. E eu tenho... aqui é mesmo, inventário biológico, de 2008. Então, o limite, ele vai mostrar a legenda. Como são duas informações, a legenda eu cliquei aqui, ele vai mostrar as duas informações. O limite, o que é azulzinho é o limite da UGRI. Tá ruim, é ruim de enxergar, né? E embaixo ele vai falar que é o inventário biológico de 2008. E o que significa que é prioridade média... Nem eu enxergo, gente. Alta, muito alta e extrema. Cada uma das cores, o que significa. Na tela fica bom, tá? Aqui você pega um print que você coloca num PowerPoint que está sendo projetado. Então, realmente há uma degradação razoável. Mas na tela fica legal. E quanto mais coisa você colocar, maior vai ficar essa legenda. Eu só vou explicar que eu estou ouvindo assim, o que é esse inventário biológico, né, gente? Então, é o seguinte, vocês podem observar aqui onde tem as camadinhas abertas e aonde se abriu essa camada inventário biológico. Essa é uma informação que vem no conjunto de estudos do Biota FAPESP, tá bom? E, assim, todas essas informações, por exemplo, vocês vão ver isso, abre o izinho e lá vai ter informação, inclusive todos os estudos, legislação, por exemplo, a PRM da Billings, que vocês virem, abriu no izinho, lá tem a informação e também tem o download da lei, que justifica aquele zoneamento. Tá? Então, aquela fichinha de metadados, ela tem várias funcionalidades, inclusive essa. Se eu tenho algum documento apensado, se eu tenho uma legislação, você consegue dar esse download para entender o que é aquele mapa. Que nem vocês olharam o mapa, vocês não entenderam o que era. Aí eu falei, não, então, aonde vocês procuram para saber o que é? Então, aquele izinho, onde ele está aberto, vocês conseguem saber, ou quando você faz aquela busca e vem a ficha do metadados, você abre ela, vocês vão entender o contexto daquela informação. Tá? Aqui no treinamento a gente está ao contrário, né? Na verdade, você põe algumas informações e fica meio que joga, né? E daí a pessoa fala, que informação é essa? De onde veio isso? Né? E a gente põe exemplos, às vezes, assim, com um pouco mais de cor, para chamar a atenção. Né? E quem trabalha com a área fala, mas o que é isso? De onde veio? Tenho isso? Puxa, queria usar, né? É bom, importante. Por exemplo, aqui faz ferramentas de medida de distância. Então, aqui, ele vai medir, ele começa... Aqui ele explica, né? Desenha uma linha e finalize com um duplo clique. Ó. Então, você clica, anda com a linha e finaliza com um duplo clique. Ok? É meio assim, né?
O ideal, esse tipo de treinamento, nesse momento, o ideal é a gente estar com o computador, né? É a hora que eu perco todo mundo, né? Quando eu estou lá na aula, todo mundo já está voando, aí eu já tenho que falar para parar todo mundo. Por quê? Porque daí começa um clica para cá, quando eu vejo o povo já está lá longe, mas realmente ela é um pouquinho mais prática. A gente tem que estar um pouco mais prática para entender essa ferramenta. Então, se alguém tiver depois oportunidade de tentar mexer, é legal, tá bom? E o que é importante? Onde está a ferramenta, como ela funciona e onde está a medida, né? Não aparece aqui, gente. Aparece aqui embaixo, ó. E aparece em quilômetros. Ela começa em metros e depois ela vai para quilômetros. Neste caso, neste zoom, né? Olha o tamanho do zoom aqui, né? Ele vai em quilômetros. Nos exercícios, está em metros. Porque vocês vão medir um campo de futebol. Para os homens, né? Assim, os homens gostam de medir tamanho de futebol. Eu não entendo nada, não sei nem quanto mede. Mas é isso aí. Aqui. Vamos fazer o perímetro e a área. Aqui. Medida de área. A mesma coisa. Desenha um polígono, finaliza com um duplo clique. Vai fazendo polígono e embaixo ele vai mostrar a área em quilômetros quadrados e em hectares. Tá bom? E se for, obviamente, uma área menor, ele vai pôr em metros quadrados. Tá bom? Ele faz, obviamente, ele vai fazendo alteração conforme a necessidade da área que está sendo calculada. Opa, volta aqui. Já foi. Aqui, a ferramenta de localização. Ele localiza por várias opções. Cuidado, eu viro e mexe, eu mesmo me perco nessa... Porque ela já entra no município, aí eu começo a escrever o nome da rua. Tem que mudar a bolinha, tá, gente? Ó, tem as bolinhas aqui, ó, para mudar. Então, você clicou lá na ferramenta que é isso aqui, né? O binóculo. Uma caixa de opções de consulta vai aparecer. Município. Às vezes me aparecem uns municípios lá que eu falo, meu Deus, isso aqui é um município? Outro dia apareceu falei, isso é um nome de município? Porque tem muito... São 645, né, gente? Não dá para saber o nome de todo mundo de cor. Aí eu venho aqui e procuro. Eu ponho lá, começa a aparecer, ótimo. Eu falo, é um município de verdade. Porque às vezes você fica na dúvida se é um município, se é o nome de alguém. Não sei, né? Aí ele vai e ele te dá. Realmente, aqui, ó, coloquei São, ele começa São Paulo, São Pedro, e assim ele vai fazer a lista, e aí você faz a opção. Colocou São Paulo aqui, o que ele faz? Onde quer que ele esteja, ele voa, é o termo que a gente usa mesmo, tá? De aproximamento, ele voa e marca o município. Falha do Datagel, que nós já sabemos, tá? Tudo que a gente sabe, a gente fala. A gente não tem vergonha, não. A gente tem uma lista disso, de problemas. Ele marca, é muito legal. Só que logo que você desliga, ele fecha e desmarca tudo. Ele desmarca. Daí a gente fala, meu Deus, onde estava mesmo o município? Ele não sai da área, tá? Mas ele desmarca. Então, às vezes é um município pequeno, ia ficar meio ruim, né? Então é bom você ligar, às vezes, o limite de município antes, para você se localizar. Mas é uma ferramenta importante, porque você, às vezes, precisa de um município que está lá no meio do estado, né? Você não sabe onde é, está meio intrincado lá, você consegue ir até o município. Imagina você fazer uma infraestrutura desse tamanho e pensar em tudo. Coisas escaparam. E a gente tem consciência disso, tá? Não estou aqui para negar nada, não. Estou dizendo que tem falhas. Localização de UGRI, acontece a mesma coisa. A gente fala, você começa a escrever lá o nome da UGRI. São 22. Você escolhe lá a UGRI. Ó, nós estávamos lá, provavelmente isso aqui foi em sequência, tá? A gente estava lá em São Paulo, depois veio para a UGRI do Peixe, que é lá no extremo oeste. Mesma coisa, ele vai, ele marca a UGRI. Quando você fecha, ele desmarca. Tá? O ideal seria que ele marcasse. Às vezes você precisa fazer uma distância, fazer alguma coisa, como é que você vai fazer? Né? Então, mas é interessante, de qualquer forma, é uma ferramenta que é importante. Endereço. Gente, aqui eu vou fazer uma comparação, porque as pessoas... É claro que a gente compara com o Google, não tem jeito.
Você vai falar assim, mas eu digito lá no Google e o Google vem rapidinho. O Google tem milhares, não estou exagerando, de computadores trabalhando por trás. Nós temos umzinho só. Hoje tem 2, mas ele está dividido, coitadinho, para conseguir trabalhar. Tá mais ou menos, né, gente? É praticamente um trabalhando. Então, quando você digita o endereço, ele, coitado, vai lá buscar na base de logradouros. Ele está fazendo o maior esforço para te ajudar. Então, tenha consideração por ele, tá? Ele vai lá, ó. Ele procura aqui, ó, para você, ó. Você vai digitando. É que a gente às vezes é rápido, né? E ele demora um pouquinho, tá? O pouquinho é 3 segundos. Quando eu comecei a trabalhar em informática, eu achava 3 segundos é muito rápido, né? É uma eternidade, tá? Contem 3 segundos para vocês verem como é uma eternidade. Então, o mínimo de 5 caracteres do endereço para restringir, mas a consulta é interessante seguir o seguinte formato: formar a palavra avenida, ou AV, ou R, ou rua, no início do endereço. Porque se você colocar lá Brasil, Pinheiros, 9 de julho é uma rua que tem, acho que em todas as cidades do estado de São Paulo, né? 7 de setembro, Brasil. Danou-se, né, gente? O bichinho vai ficar doido, né? Então, sei lá. Então, começa e vamos com calma. Escolha e apresenta o endereço selecionado. Então, ele vai apresentar uma rua para você, vai apresentar aqui o endereço. Por que ele aparece assim particionado? Porque isso vem de uma base de ruas que a gente comprou em 2010, a base de logradouros. Essa base de logradouros, as pessoas perguntam para mim, Ana, dá para atualizar? Não. A base de logradouros você teria que realmente comprar de novo, ou pedir atualização como uma compra. A gente não pode ir lá inserir no banco de dados, porque isso é complexo. São trechos de rua, você tem CEP, você tem mão de direção. É muito mais do que simplesmente um risquinho lá que você coloca e um nome de rua. Tá? Então, existem falhas, existem ruas que não aparecem. Então, e por que então por que não compra? Eu acho que não preciso responder essa pergunta para vocês, né? Por que a gente não compra, né? Apesar dessa base ter sido relativamente barata para a época, hoje, para você fazer uma atualização para justificar isso, seria bem complicado. Mas ela atende bastante. Eu fiz a atualização para o pessoal. A Marilda me pediu para áreas contaminadas, de algumas áreas que não tinham. A parte de rodovias é muito complicada de achar. Mas ele achou, acho que 95% das ruas. Então, acho que ainda atende bastante ao que a gente precisa, né? Então, aqui ele faz a pesquisa, e ele te traz, e ele te leva, ó, quando você põe aqui, ele manda, e ele te leva, põe lá o símbolozinho mesmo do Google, tá? Você usa a simbologia que é comum, né, gente? Você não fica inventando moda, né? E a localização de pontos de interesse. Os pontos de interesse, eles também vieram com essa base de logradouros. Tá? Eles vêm, tem hospitais, tem escolas. Também vejo uma dificuldade aí de acrescentar. Teria que ver com a equipe que a gente pretende contratar, e talvez no Datagel Evolução, se Deus quiser também vem esse ano, se é possível acrescentar pontos de interesse. Mas é uma coisa, uma parte importante aqui de localização, que às vezes fala assim, está perto do estádio tal. Aí você consegue localizar aqui. E aqui a tal da ferramenta de transparência que eu comentei. Aqui você tem inventário florestal e cartas topográficas do IGC. Isso é super importante. Quando eu estou falando que está IGC aqui na frente, eu estou pegando diretamente do IGC. Elas não estão aqui com a gente. E isso é a beleza de uma infraestrutura de dados. Eu não precisei ir lá copiar. Se eles alterarem, já está alterado aqui. IPT, se eles alterarem, já está alterado aqui. Em Plaza, se eles alterarem, já está alterado aqui. E vice-versa. O que quer que a gente altere aqui, já está alterado onde quem quer que esteja pegando as nossas informações. Então, não tem essa coisa, puxa, olha, o fulano alterou a base tal. Precisa sair distribuindo para todo mundo. Não, já está disponível.
Tá? E aqui você trabalha um percentual. Existe um percentual ótimo? Não. O percentual ótimo é aquele que você acha que ficou bom para a sua visualização. Okay? Porque aqui nesse exemplo só tem 2. Às vezes você tem 3, 4 camadas. Porque isso é a necessidade sua, a sua necessidade. Temos aqui as ferramentas de edição, que permite a inserção de pontos, linhas e polígonos, que são ferramentas muito típicas de GEL. Quando eu apresentei isso dos treinamentos, a pessoa falou assim, porque na ferramenta de GEL, quando você põe um ponto, uma linha ou um polígono, muitas vezes as pessoas escrevem. Não dá para escrever. É meio para você fazer um trabalho momentâneo, para fazer um estudo. Tá? Então, assim, eu posso colocar um ponto e outro ponto para verificar alguma coisa, uma distância, algum trabalho mais pontual. Se você precisar um trabalho um pouco mais profundo, mais detalhado, a gente recomenda fortemente o uso de ferramentas de geoprocessamento. Tá bom? Então, aqui tem as ferramentas. E outra coisa que eu percebi também, fazendo os treinamentos, que às vezes as pessoas confundiam. Eu ia ver, a pessoa falava assim, eu não estou conseguindo, não está calculando a área, porque estava usando a inserção de polígono para fazer a área. Tá? Então, tem que ver qual é a ferramenta que você está usando. A de polígono, ela parece uma réguazinha, assim, né? Então, aqui é só para você criar o polígono. Tá? E aqui ele vai dizer como você usa a ferramenta. E para limpar o croquis. Aqui, essa aqui, sem a ferramenta, fica um pouquinho chato mesmo, porque ele só diz como funciona. Né? Aqui, painel de camadas. A camada do lado esquerdo... apertei errado. Aqui do lado esquerdo, como eu disse para vocês, temos as camadas disponíveis. Aqui em cima está escrito camadas disponíveis. Alguns dos nomes aqui são iguais àqueles que eu expliquei quando a gente fez a modelagem conceitual. Então, ele tem lá base cartográfica, base imagem, base temática, dados socioeconômicos, gerenciamento, agora um pouco mais detalhado. Então, aqui você pode encontrar muitas informações. Aqui, qualidade, pontos de monitoramento, balneabilidade. Por que tem tanta balneabilidade ali? Vocês sabem por quê? Por causa dos anos. O DataGel tem histórico. Lembra que no começo eu comentei que era histórico? Então, você pode comparar como era antes e como é depois. Aquele ponto melhorou ou piorou? Essa área contaminada, se está melhor ou está pior? Né? Você pode fazer esse tipo de trabalho. Você tem camadas selecionadas, busca por metadados e serviços externos. Então, esse é o painel de camadas. Tem várias opções, além das camadas propriamente ditas. Uma informação muito importante, por favor, atenção. Isso é alguma coisa que nós vamos pedir para o pessoal arrumar. Vocês estão vendo esses quadradinhos? Não cliquem nele, não cliquem nele. Não cliquem nele. Muito obrigada. Cliquem no mais. Tem o maisinho aqui do lado. Cliquem no mais. Por quê? O maisinho é que abre. Ele abre para fazer a pastinha e você abrir as opções. Quando você clica no quadradinho, você liga todas as camadas. E aí não adianta você desclicar. Por quê? Porque você já mandou para o servidor. Servidor, liga as camadas aí. Servidor, desliga as camadas aí. Só que primeiro, ele vai ligar. Depois, ele vai desligar. Tá? Porque ele é burro, tá, gente? Servidor não é porque servidor que é inteligente, não. Estou falando de servidor máquina, tá? Não servidor público. Ou seja, clicou, ele arria. Por quê? Se você me clica num negócio desse aqui, base imagem, que são imagens de satélite, já era. É isso mesmo, já era.
Você espera, é porque ele vai demorar. Ah, ele vai demorar. Ele vai travar. Desliga e fecha o DataGel e abre de novo, né? Então, por isso que eu falo para vocês, não cliquem. E a gente vai pedir para tirar esse quadradinho, que realmente foi uma coisa muito desagradável, que a gente descobriu como da pior maneira possível, sempre, lógico, né? Então, vai clicando aqui no maisinho, e quando você chegar na camadinha, você clica. Né? Aí você liga a camada. E aí ele abre a camada para você. Tá? Porque ele parece muito com o Windows, né? Então a gente clica lá e aí dá-nos tudo. É difícil. Tá? Então, cuidado, ó. Então, aqui, camadas aqui só para dizer, é um subconjunto, como eu disse para vocês, não estão todas as camadas aí, lembrando que não está o CAR, não está IPT, algumas camadas não estão disponíveis. Cada dado é chamado de camada, e cada camada pode estar visível, habilitada, né, quando está esse tiquezinho verde aqui, ou não, desabilitada. O padrão é que todas, obviamente, estejam desabilitadas. Pediram uma vez para a gente se a gente podia, alguns especificamente, deixar habilitada. A gente falou que não, porque se você deixar algumas camadas habilitadas, toda vez que a pessoa ligasse, alguém ligasse, aquela camada ia ser ativada. Então, você imagina, a gente tem 500 acessos por dia. 500 vezes aquela camada ia ser ligada. Então, fica um pouco complicado isso para a gente. Quem quiser, liga a camada, o que precisar, né? Camadas selecionadas no painel de camadas, só que voltando para mostrar, agora eu vou falar sobre essa parte aqui, ó, camadas selecionadas. O que acontece? Quem trabalha com GEL sabe que uma camada só não basta, né? Ligou a camada de municípios, é só o começo da brincadeira. Aí você começa a ligar uma, liga duas, liga três, quando você vê, você já está com 5 camadas ligadas só para começar a brincar. E nem sempre a ordem que a gente ligou é o que a gente precisa, né? Ah, encontrei essa camada, você liga. Aí uma sobrepõe a outra, vira aquela confusão generalizada. Na painel de camadas, você consegue arrastar uma para cima e outra para baixo, que nem você faz no ArcGIS. Ou desligar. Você fala assim, eu liguei o inventário 2001, só que eu encontrei o inventário 2010. Eu prefiro usar o 2010 do que o 2001. Eu nem lembro mais onde ele estava mesmo. Então, você vem aqui e dá um xizinho aqui e desliga ele. Ou você inverte a posição, enfim. Você faz o que você achar mais interessante. Aqui em camadas selecionadas. Por isso que a gente fala que tem muita coisa que a gente não conhece, né? Opa, volta. E tem um outro item bem interessante, que é quando a gente está no painel de camadas, é o zoom aproximar camada. Alguém conhece esse item aqui? Isso aqui, botão, você está em cima da camada, você já ligou a camada, botão direito do mouse. Por quê? Se eu estou no meu universo, lembra que meu universo é o estado de São Paulo, e eu liguei alguma coisa de manancial. Manancial, às vezes, é só um pedacinho lá embaixo, estado de São Paulo, aqui na parte leste. E eu não estou nem enxergando direito, porque às vezes é um cisco, né? Então, caramba, onde está isso? Aí você clica botão direito do mouse, aproximar camada. Ele te dá um zoom para a camada. Então, botão direito do mouse, aproximar camada. Tá? E ele te leva de onde quer que você esteja na camada que você pediu para ele aproximar. Busca por metadados, a gente já viu, né? Deu uma olhadinha antes. Nessa busca por metadados, você pode fazer várias opções. E você pode mandar ele procurar por qualquer campo dentro do metadado. Então, é uma busca mais ampla. Essa busca é rápida, tá, gente? Ela é diferente daquela busca. A busca geográfica ela é um pouco mais demorada, mas essa busca aqui ela é rápida. E a busca também dos logradouros, porque o logrador é enorme, tá? Enorme. O APRM aqui, por exemplo, eu estou pedindo para ele procurar APRM em qualquer campo do metadados. Ou, se eu quiser ser mais restritiva, eu posso pedir, está vendo que ele tem uma opçãozinha aqui de abertura? Aqui, ó. Eu posso pedir, não, eu quero que você procure só no título ou só no assunto. Essas são opções de pesquisa.
Na verdade, a gente tem várias opções de pesquisa, né? Se vocês forem procurar alguns softwares de pesquisa, você pode procurar, mesmo no Google, você pode pôr entre aspas, com vírgula. Cada hora ele te dá uma resposta diferente, né? Depende de como você coloca a pesquisa. Então, o importante é você saber o seguinte, que você sempre tem por onde buscar. Não só ficar lá se martirizando, eu não acho a camada aqui nas pastinhas. Posso dizer? Às vezes nem a gente sabe onde está direito. Porque nós mudamos recentemente algumas camadas de lugar. Elas estavam, nós fizemos uma revisão, né? Porque uma coisa que é muito importante vocês saberem, que a infraestrutura é um ente vivo, no sentido de que hoje tem 1074 camadas, amanhã pode ter 1075. Na verdade, amanhã vai ter 1075, que a gente vai aprovar um metadado amanhã. Daqui a um mês vão ter 1100 camadas. E assim ela vai crescendo. Pode diminuir, porque pode ter alguma camada que a gente precise desligar por algum motivo. Então, ela é dinâmica. Lembra que lá no começo eu falei que se o dado era atualizável? Se ele atualiza, eu não necessariamente retiro o dado anterior. Porque até teve um exemplo do pessoal da sala de cenários. Eles tiveram que fazer alguma atividade, enfim, e tinha tido um licenciamento, só que o licenciamento foi bem anterior. Tinha sido, acho que em 1980 e qualquer coisa. E tinha outra configuração de limites de município. Então, eles não usaram esse limite de município que está disponível, e sim outros limites que estão também disponíveis, que são limites de município históricos. Então, a gente não tira, porque você pode precisar deles. Aquilo que você está trabalhando é recente ou é histórico? Eu preciso do dado de hoje ou eu preciso do dado de 20 anos atrás? Eu estou fazendo uma avaliação de alguma coisa de hoje ou eu estou vendo um processo que iniciou-se em 90? Qual era a configuração em 1990? Então, a gente tem que estar muito atento a isso. Então, a infraestrutura te dá esse tipo de informação. Tá? Fiquem atentos a isso. Bom, metadados novamente, né? Lembrando que é o ícone izinho aqui ao lado da camada. Quando você faz a busca lá no metadado, ele vai trazer para você, tá? Ó, todas as informações. Tá bom? Novamente, ele tem aqui me lembro o nome, como falo. O adicionar ao mapa, ele te leva para o mapa. Então, qualquer que seja o dado, ele te leva para o mapa. E, a partir da janela de metadados, tem diversas informações. É possível adicionar a camada diretamente da tela ou fazer um download do mapa em formato shapefile, quando permitido pelo produtor da informação. Aqui eu só vou fazer um parênteses. A gente não recomenda muito o download, a não ser que você efetivamente vá fazer algum tipo de manipulação. Por quê? Você fez download, amanhã seu dado pode estar desatualizado. A gente não garante, porque, por exemplo, um dado do IGC, eles alteram. Se tiver alguma alteração de limite, a gente pega diretamente de lá. Algum limite de alguma coisa da Emplasa. É como eu falei para vocês. É dinâmico. Tá? E a gente não tem como avisar. Tá bom? Mas, às vezes, é necessário. Então, é importante. Se eu fiz download, verifica antes de usar novamente. Tá? Serviços externos. Nós não somos os únicos que temos infraestrutura. Tá? Então, algumas infraestruturas já disponíveis estão aqui. Então, a CPRM tem infraestrutura, o IBGE tem, o INPE tem. Então, aqui você consegue conectar com outros servidores de infraestrutura. Vocês estão vendo que aqui, não sei se dá para ver direitinho, isso aqui é uma tomada. Aí não é tão simples, né? Não basta clicar ali. Esse aqui tem uma pegadinha. Também é botão direito do mouse para conectar. Porque se você clicar ali, ele não conecta.
tá? Então, aqui, eu já cliquei, eu já passei por isso, tá? Vamos lá. Ups. Então, botão direito do mouse, conectar. Ó, botão direito do mouse, sobre o nome do servidor que deseja, e em seguida clicar em conectar. Então, aqui no caso, a gente conectou no IBGE e solicitou a camada abastecimento de água da rede pública, blá, blá. Observem novamente que ele vai trazer o dado do Brasil. Então, se você precisar do dado do Estado de São Paulo, você vai ter que fazer um recorte. E aí, ferramenta GIS. DataGel não faz isso. Ferramenta GIS. Tá? Lembrando que a gente tem um contrato, então todo mundo pode ter ArcGIS. Tem hoje várias pessoas aqui que eu reconheço aqui que tem ArcGIS. Tá? Quem não tem e que tem necessidade, converse com as suas chefias da possibilidade de ter, tá bom? Conectou. Detalhe. Nem sempre funciona, tá? E aí, infelizmente, não é conosco. Porque é disponibilidade do outro lado. Às vezes você conecta e a camada não vem. Aí, às vezes, a gente até pergunta assim, mas o que diz essa camada? É assim, às vezes você... Assim, teoricamente, aqui esse zinho deveria dar o metadado, mas nem sempre traz o metadado. Dá para dar download? Então, às vezes, a gente mesmo já tentou entrar em algumas, a gente se perde, nem sempre tem um download muito claro. Nós não conhecemos a fundo outras infraestruturas. Mas, se tiver uma informação importante, acho que vale a pena vasculhar para buscar, tá? Se for super necessário. E também é possível adicionar um novo servidor externo. Se você precisa de um outro servidor, de um outro provedor, aqui a gente adicionou a Embrapa, você tem que procurar esse endereço. Existem formas, você procura, fala assim, qual é o servidor da infraestrutura, eles vão te dar, eles dão um endereço web, e esse endereço que você tem que colocar aqui. Tá? O MMA também tem um endereço, eu posso passar para vocês. E aí você, a partir do momento que ele conecta, o que está ali está disponível. Não necessariamente para download de novo. Tá? Você pode trabalhar o que você quiser. Nesse caso, a gente colocou, no exemplo, era o Embrapa, e ele trouxe essas opções aqui de imagens Landsat, enfim. É legal quando você está fazendo e às vezes não funciona, né? Tem dias que a gente vai fazer exercício e não funciona nada. Você não consegue conectar com nada. É triste. Tem horários, tem tudo, né? Tem de todas as opções. Continuando, janela do mapa. É muito mais intuitivo, né? Porque é bem conhecido. Aqui nós temos onde tem o zoom, onde você aumenta e diminui o zoom. A orientação para onde é o norte, né? Para lá, você a setinha do próprio norte. A articulação aqui embaixo que te diz aonde você está no estado, pelo menos você não fica tão perdido, né? Tão lost. E quanto que está... Isso aqui o que é? A escala, né? A escala gráfica. Escala gráfica. Lembrando que eu não sou geógrafa, tá, gente? Eu sou lost também, de vez em quando. E aqui na parte de baixo, ele te dá as coordenadas em lat-long e o datum. O datum de todos os dados publicados é o CIRGAS 2000, que é a orientação e o padrão do Brasil. Então, todos os dados que a gente recebe são transformados, lembra de novo, lá a parte de transformação, são transformados para CIRGAS 2000. Tem muito dado antigo que está em córrego, que está em SAD, WGS 84 e outros bichos mais, mas acho que... E o Igor vai falar sobre isso amanhã, e que tem que ser todos transformados para CIRGAS 2000, para serem publicados aqui. Tá? E, finalmente, a ferramenta de impressão. Então, muitas vezes você coloca lá, faz um estudo e precisa imprimir ou colocar, às vezes, num laudo, às vezes, num processo. Ela te dá
algumas opções de título, subtítulo e quem elaborou esse mapa. Se você vai fazer em retrato ou paisagem e que tipo de tamanho, o tamanho que você vai imprimir. Pré-visualização. O que vai acontecer? Na realidade, ele vai preencher outros dados automaticamente. A data e a parte de legenda. Então, todas as camadas que você utilizou, ele vai colocar a legenda para você. Automaticamente a data, que eu acho importantíssima a questão da data. Então, porque aquilo já te deixa documentado que naquele dia você estava usando aquelas camadas. E aquelas camadas estavam disponíveis naquela data. E isso aqui a gente acrescentou, depois acho que no final da primeira treinamento, na primeira capacitação, e eu falei isso várias vezes para vocês. O DataGel, ele é uma ferramenta, mas ele não é uma ferramenta GIS. Ele é uma ferramenta web. Ele tem algumas ferramentinhas GIS, né? Tem lá, põe um ponto, faz uma medida, etc. E tal. Mas vocês viram que várias vezes eu falei, olha, não dá para fazer tal coisa, não dá para fazer tal coisa. Por quê? Muitas vezes a gente fala assim, a pessoa queria fazer tal coisa, eu queria pôr um nome, eu queria fazer uma área, eu queria fazer... Não dá. Então, ele é uma ferramenta que é para um trabalho diário, muitas vezes uma visualização, né? Tirar uma dúvida, trazer, enfim. O pessoal de fiscalização usa até bastante. E as camadas estão ali todas disponíveis. Mas ela não, se você precisar de outros recursos, além do que foi apresentado aqui no visualizador, porque eu apresentei todos os recursos do visualizador, você vai ter que utilizar uma ferramenta como o ArcGIS, que é o que nós temos aqui na Secretaria, e a CETESB também, ou o QGIS, que é o Quantum, que é livre, entre outras ferramentas. Tá? Nós, amanhã, vamos mostrar como é possível utilizar os dados do DataGel dentro dessas ferramentas. Inclusive, isso a gente responde quase diariamente para muitos dos usuários que querem utilizar o DataGel. Pessoal, eu quero dar download, mas não pode dar download, como é que eu faço? Você tem ferramenta GIS? Olha, usa dessa forma que é possível usar. Então, diante de algumas limitações, você pode usar a ferramenta GIS tranquilamente. Por quê? Porque é padrão. Lembra a questão do padrão? É a importância de ser padronizado. Então, amanhã, né, cenas dos próximos capítulos, a gente vai ver como usar os dados do DataGel sem dar download nas ferramentas GIS. Tá bom?